Olá, eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o tempo das coisas. Mas antes, já começa se inscrevendo, curte o vídeo e também clica ali no sininho e acompanhe os próximos, tá? Nossa, acho que esse é um tema bem forte, né? Acho que é muito importante e relevante a gente pensar, levar esse assunto para um nível mais profundo, para um lado mais de consciência, de essa percepção mesmo do tempo. Eu gosto muito dessa percepção, sabe? De conversar sobre o tempo, sobre as coisas e tudo mais. E eu particularmente, ali, tenho um afinco muito grande sobre falar sobre isso mesmo, assim. Sobre ficar até devaneando sobre possibilidades, porque realmente eu acho algo muito interessante. Queria compartilhar um pensamento, assim, com vocês, né? De que às vezes, quando a gente está enfrentando alguns momentos na vida em que são difíceis ali, né? Pelo seu repertório naquele momento, às vezes, né? Quanto que é difícil a gente conseguir gerenciar quando a gente sente que está vivendo esse tipo de momento, né? Principalmente ali com essa base da psicologia, muito ligado ao nosso emocional, em como que a gente organiza isso, como que a gente traz isso para o nível de consciência, para os nossos pensamentos, como que a gente filtra tudo isso. E aí, às vezes, a gente está naquele momento de turbulência, né? E aí, cara, como que a gente coloca as nossas emoções em um formato onde a gente consiga neutralizá-las até, né, no sentido de acalmá-las, para que a gente consiga minimamente conduzir essa turbulência de um jeito que seja menos impactante, vamos dizer assim, para nós, né? Lidar com aquela situação e seja ela qual for, tá, gente? Tô trazendo um formato bem. Cara, todo mundo vive esses momentos na vida, é inevitável e eu digo mais, assim, a gente vai viver vários desses momentos em formatos muito diferentes, dependendo da nossa maturidade, do nosso nível de consciência, da nossa percepção, das nossas experiências anteriores e vivências, também muito ali na base de como que a gente entende a vida, como que a gente sente as coisas que nos acontecem, como que a gente resolve os nossos problemas. E tudo isso tem a ver com psicologia, obviamente, né? Partindo desse princípio aí, dessa questão emocional que durante viver esses momentos a gente fica, dependendo qual é esse problema de fato, a gente fica até soterrado nele por um tempo. Soterrado literalmente ali, às vezes mergulhando nessa dificuldade, nesses pensamentos intrusivos que surgem quando a gente está vivendo esse tipo de momento de dificuldade. Mas que o vídeo não é sobre isso, né? O vídeo é literalmente sobre o tempo das coisas que quando a gente está vivendo esses momentos que são difíceis, essas turbulências, claro que a gente fica com essa dificuldade, é como se a nossa lente ficasse literalmente suja e a gente não conseguisse ver com clareza as coisas que estão diante dos nossos olhos, então a gente fica com muita angústia, com muito sentimento ruim, possivelmente com pensamentos intrusivos, que geralmente são negativos, momentos, as nossas emoções ficam bagunçadas, às vezes você tá ali com um problema, com uma dificuldade em específico sobre um assunto, mas acaba respingando em outras áreas da nossa vida, e aí a gente fica com essa dificuldade de, tipo, equilibrar esses pratinhos, de como não respingar, né? Pra, tipo, também não colocar mais outras coisas dentro desse combo de turbulência. E tudo isso vira muita coisa junta, um combo emocional, muitas das vezes pesado, forte, difícil de carregar ali, né? Sozinho principalmente, então tá aí até como pensamento de que, cara, qual é o momento que eu preciso de um acompanhamento, que eu preciso de um terapeuta para me auxiliar, para me dar esse apoio emocional, para conseguir me ajudar a conduzir esse momento que eu tô vivendo, né? Tem isso também. Ou então o entendimento ali de, cara, quanto que eu preciso falar sobre o que eu tô vivendo, o que eu tô sentindo com uma outra pessoa, a sua pessoa de confiança, né? E a gente vive esses momentos assim na vida, é normal e esperado de que isso aconteça. Mas o tempo das coisas é o que muda o jogo. Sério, eu acho que pra mim isso é um dos maiores aprendizados assim dos últimos tempos que eu ando tendo, que é literalmente quando a gente o tempo entende sobre o tempo das coisas, que vai muito de uma variação pela minha percepção, né? Vivência, experiências, de que vai muito de encontro ali sobre literalmente às vezes a gente só esperar essa turbulência passar. Claro que esperar fazendo a nossa parte, né? Que é se cuidando em algum formato, cuidando da nossa cabeça, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando do nosso físico, do nosso corpo, nos colocando em movimento para que a gente consiga ali também fazer com que os nossos pensamentos não se acumulem, né? Então, se movimentar, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, encontrar algumas pessoas que te fazem bem, isso também ajuda nesses momentos, né? Mas aí o tempo das coisas está em justamente a gente ter maturidade, entendimento, para entender literalmente que às vezes viver esses momentos de turbulência é passar por eles. E entendendo de que
qual é a maior tranquilidade que eu consigo fazer hoje, no meu dia de hoje, para conseguir passar essa situação, sendo o tempo das coisas em que naturalmente depois as coisas vão se estabilizar, mas que você possa passar com essa confiança, com esse seu estado emocional um pouquinho mais intacto, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais resiliente, um pouquinho mais resistente pela situação que te aconteceu e, obviamente, com novos aprendizados, novas habilidades até para gerenciar problemas e conflitos e situações. Porque eu literalmente gosto de pensar que o tempo das coisas está nesse lugar, sabe? Em de que não significa que a gente não vai viver esses momentos difíceis, mas muito pelo contrário, é de quando a gente for viver esses momentos, a gente vai ter já essa habilidade de entender de que, tá bom, o tempo das coisas vai acontecer, e o tempo das coisas é num sentido de que tudo passa. Pra bom e pra ruim tudo passa, né? Então, é ter esse entendimento de que dentro desse momento de dificuldade, a gente vai esperar esse tempo das coisas passarem num formato que minimamente a gente esteja mais emocionalmente preparados e estruturados para ter essa vivência de dificuldade mesmo. É um momento que eu gosto de devanear, porque eu acho que ajuda muito a gente a ter uma percepção melhor sobre quem a gente é, que a partir de cada desafio, cada problema que surge, a gente tem ali uma nova oportunidade de aprendizado e pegar isso ali como base para as coisas que forem acontecendo na nossa vida, eu acho que nos traz muita força e muito aprendizado mesmo assim. E eu acho que isso também vem muito ali com a maturidade, com as experiências, com as situações da vida, mas é muito importante a gente olhar para esse lado e pensar. Pensa comigo, quando você estiver vivendo um momento difícil, lembra desse vídeo que tipo assim, tá, existe o tempo das coisas e naturalmente o tempo das coisas é que elas passam. Então, foca nisso que vai dar certo, tá? Eu espero ter ajudado e contribuído com esse vídeo e até mais!